Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Orquifanáticos, o seu canal de orquídeas aqui do YouTube. Eu sou Fernando Chusca, especialista no cultivo de orquídeas, e hoje o tema do nosso vídeo é um tema bem interessante, onde a gente vai falar um pouco sobre o mês que a gente deve replantar ou não a nossa orquídea. Então a dúvida é, qual é o melhor mês para se plantar uma orquídea? Será um mês próprio, um mês correto para a gente estar plantando as nossas orquídeas? Você que está chegando agora, já chega deixando o seu like. É importante que você interaja aqui conosco, deixando o seu comentário, compartilhando esse vídeo para mais alguém, que com certeza vai ajudar, vai auxiliar no cultivo das orquídeas, tá certo? Eu conto com vocês, a participação de vocês, e então bora lá pro vídeo. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais hoje sobre a questão de plantar uma orquídea. A gente sabe que as orquídeas, elas têm a fase de desenvolvimento delas, e muita gente prefere muitas vezes evitar estar plantando as orquídeas em determinadas épocas do ano. Mas, falando de um modo geral, não existe uma época certa para a gente estar plantando todas as nossas orquídeas em coletivo. Embora seja possível isso, dê para fazer isso, às vezes a gente precisa fazer, como tem um orquidário em massa ou com muitas plantas, você precisa fazer aquela troca de substrato, dá para fazer, mas não é correto, né? Falar em questões propriamente claras não seria a coisa correta a se fazer. Então não existe um mês específico para você plantar todas as suas orquídeas. Cada orquídea, ela tem uma fase de desenvolvimento que acontece em determinada época do ano por causa do local que ela vegeta. Então tem plantas que vegetam no cerrado, vamos falar das plantas brasileiras, sem mencionar plantas estrangeiras. Então tem plantas que vegetam no cerrado, plantas que são da Amazônia, plantas que são dos pampas, né, dos campos gaúchos. E aí cada planta ela tem uma característica própria, uma época de floração, uma época onde ela vai entrar num período de descanso, dormência, de reposição de minerais, uma época de enraizamento, uma época de brotação. Se eu pego todas essas plantas de todos os biomas do Brasil, e eu replanto todas elas no mês de julho, que é o mês que nós estamos agora, o que vai acontecer? Vai ter planta que ela vai sentir mais, enquanto outras não vão sentir nada, porque vão estar na época de replante. Então vai ter planta que vai se estressar, que vai desidratar, que não vai enraizar, vai ficar 2, 3, 4 meses sem soltar um broto, sem soltar uma raiz. Por quê? Porque essa planta, ela não está no momento certo de fazer o replante. Fernando, mas aí você falou que não existe um mês correto, né? Não existe um mês correto para você plantar todas elas da mesma forma, né? Não existe. Né? Não existe como você plantar todas elas num determinado mês. Agora, cada planta, essa sim, existe um período, um momento certo, uma janela dentro do ano que você pode estar plantando ela. Mas para isso é necessário que você conheça a sua planta, você entenda um pouquinho sobre a sua característica. Então eu vou trazer para vocês alguns exemplos para tentar ilustrar. Vou começar por um exemplo mais problemático aqui, que é essa Lélia purpurata, né? Vocês podem ver o quanto ela está com os pseudos bulbos enrugados, folhas amareladas. Agora a gente pode ver aqui o início da brotação e do enraizamento, né? Raízes aparecendo, raízes novas. Embora, claro, seja uma planta que eu fiz uma divisão com 2 pseudos bulbos, o que já tende a fazer com que a planta sofra um pouquinho mais, o que aconteceu nesse caso? É o exemplo que a gente pode ilustrar bem a situação de estar plantando a orquídea em uma época errada. Essa orquídea eu fiz a divisão, a planta não estava vindo bem, as raízes estavam podres, e eu dividi ela em 3 ou 4 partes. Essa daqui foi a menorzinha delas.
E eu plantei lá em fevereiro, né? No mês de fevereiro eu plantei. Só que, embora no mês de fevereiro elas até imitam brotações e enraizamento, não é a melhor época para estar plantando Lélia purpurata. A época correta é o mês de junho e julho, quando elas vêm com o enraizamento e a brotação mais intensa, mais forte. Então, eu fiz o replante numa época errada e as consequências vieram, né? As consequências vieram, como vocês podem ver. Acredito que não vou perder a planta, mas o broto já não vem com tanta força, não vai se desenvolver da mesma forma que eu esperava. Esse broto possivelmente não vai dar floração, eu vou perder um ano de sua floração e possivelmente só o ano que vem que essa planta realmente vai se restabelecer. Então, embora não haja necessariamente um mês específico para você plantar todas as suas orquídeas, cada espécie, voltando a frisar, cada espécie possui uma janela de replante dentro do ano. A melhor época, assim para vocês entenderem, vamos simplificar. A melhor época para você fazer um replante da sua orquídea é o momento que ela está em atividade. Como, Fernando, que eu reconheço se a orquídea ela está ou não em atividade? É muito simples. Vocês precisam ver se ela está emitindo brotos novos. Olha só o tamanho do brotão aqui. Aqui também, né? Vamos mostrar para o pessoal ver. Ó, brotos novos. Ou raízes. Então, se a orquídea estiver emitindo brotos ou raízes novas, bastante raízes novas, significa que ela está em atividade. Então, neste momento, você pode até fazer um replante, porque ela tende a sofrer menos, tá? O ideal mesmo é você pesquisar, pega a plaquinha, digita lá no Google, vamos pegar o caso aqui, Cattleya arizoniana, né? Vê o período de floração. Depois do período de floração, ela vai ficar aí mais ou menos uns 3, 4 meses em descanso. E aí, né, vem o período de brotação, seguido do período de enraizamento. E isso é muito importante vocês entenderem. Tem orquídea que primeiro enraiza, depois brota. Tem orquídea que primeiro brota, depois enraiza. Então, cada planta ela tem o seu mistério, o seu dilema. E quando se trata de híbridos ainda, aquelas RLC, BLC, LC, e assim vai, Bialara, Comonara, cada orquídea ela vai ser mais complexa ainda. Esses híbridos eles são mais complexos porque eles reúnem diversas espécies em uma única planta, né? Então são cruzamentos e esses cruzamentos eles vão trazer um pouco do DNA de cada orquídea. Mas é importante você reconhecer pelo menos quando ela está soltando brotos e enraizamentos novos, para que você entenda que ali sim está no momento certo de você fazer o replante, tá? Muita gente diz assim, mas o período certo de fazer o replante é de setembro até novembro. Poxa, mas tem orquídea que está em floração nessa época. Em orquídea com floração, a gente não deve fazer o replante. A menos que foi uma orquídea que você comprou, ela chegou para você nesse momento de floração, aí sim, você deve fazer o replante, fazer a intervenção, avaliando sempre as condições da planta. Se ela chegou em vaso, o substrato está ruim, você troca, já muda para uma plaquinha, já muda para um cachepô, já muda para um novo vaso, faz o replante e possivelmente a floração você irá perder. Mas, neste caso, você vai ganhar a planta. Agora, se você pega uma planta ela de um determinado orquidário, ela está florida, né, e você, às vezes, não replanta, essa orquídea ela pode vir ali com problemas, com fungos, pode vir com alguns insetos, caracóis, e isso tudo pode trazer doenças, pragas no seu cultivo. Então, nesse caso, orquídea que vem de fora, mesmo que ela venha com floração, o ideal é que você avalie bem ela e, se for necessário, você faça o seu replante, mesmo ela estando em floração e mesmo ela não estando em brotação e enraizamento, tá?
Se for uma planta bem desenvolvida, ela não irá sofrer tanto, né? Uma planta que já foi dividida, como essa daqui, né, no momento errado, claro que ela vai sentir bem mais. Evite, então, estar fazendo até mesmo divisões fora de época, né, fora daquele momento em que a planta está em atividade, porque senão a sua orquídea pode chegar até mesmo a morrer, tá bom? Pessoal, então é isso que eu queria falar para vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!